dia, meus queridos! E hoje eu não apareço, porque hoje é dia deles, dos meus alunos, dos corajosos que decidiram participar comigo desta intro. Valeu! Bom dia, galera! Hoje nós vamos pegar a apostila 5, página 88 e 89, aula 103, grau do polinômio. Dúvidas, a professora Arina está no chat. E aí, galera? Beleza? As atividades que não estão na videoaula, vocês conseguem corrigir pelo link de respostas, hein? Ah, hoje também vai ter Google Forms e vai valer nota de tarefa, hein? Não esqueçam de fazer. Bora pra aula? E não se esqueçam, o Google Forms ficará aberto até quarta-feira. A professora irá fechar ao meio-dia. Deixem seu like e se inscrevam no canal da professora. Agora bora pra aula. Tchau! Tchau, tchau! Bom dia, galera! Então, hoje nós vamos começar a ver o grau do polinômio na aula 103. A aula é fácil, não está difícil, mas a gente precisa ter uma certa atenção porque pode ser que a gente confunda em algumas coisas. Então, no exercício 1, ele fala o seguinte, ó. Sendo P de x 4 mais x, Q de x, x à quarta menos 6, R de x, x elevado a 20, S de x, 18 e T de x, 3 mais 2x quadrado menos 5x elevado à quarta mais 8x elevado à sétima, apresente o grau do polinômio PQRST. Gente, grau é a potência, é a maior potência da expressão. Esse 6 esquisito aqui chama-se grau. Toda vez que você ver esses símbolos, é grau de um polinômio, no caso do polinômio P. Então, se eu olhar aqui, o meu polinômio P de x, ele é 4x, 4 mais x. Qual é o grau dele? Qual é a maior potência? Lembrando que eu só tenho 1 aqui. Então, a minha maior potência, no caso, o grau do polinômio P é 1. Já no polinômio Q, veja que o grau que eu tenho aqui, ó, é x elevado a 4. E o 4 é a maior potência desse polinômio. Então, o grau do polinômio Q é 4. Já no polinômio R, o único grau aqui é o x elevado a 20. Então, o grau do polinômio R é 20. No polinômio S é 18. Então, quando eu tenho um número, não tenho nenhuma variável, então o grau é 0, só tenho número. E aqui no polinômio T, eu vejo que eu tenho 3 graus aqui, ó. Eu tenho o 2, o 4 e o 7. Qual é o grau desse polinômio? É o maior, é o 7. Então, o grau do polinômio T é o 7. Vamos para o exercício 2. No exercício 2, ele já pede o seguinte, ó. Sejam o polinômio P, Q, R, S, cada um com a sua expressão. Eu quero que diga qual é o grau do P mais Q. Então, antes eu vou ter que juntar o P com o Q e dizer qual é o seu grau. Então, eu vou copiar os dois. Vai ficar, copio o P, que é x elevado a 6, mais 2x elevado a quinta, menos x elevado à quarta, mais 1, mais o polinômio Q. O polinômio Q, ele é um polinômio negativo, então eu vou pôr entre parênteses. Vai ficar menos 2x elevado à quinta, mais x elevado ao quadrado, menos 7. Gente, eu vou resolver regra de sinal aqui, ó. Veja que eu tenho o mais, ele tá fazendo conta tanto com o menos, quanto com esse mais, quanto com esse menos. Então, eu vou resolver regra de sinal. X elevado a 6, mais 2x elevado à quinta, menos x elevado a 4 mais 1, mais com menos 2x elevado à quinta, mais com mais x elevado ao quadrado, mais com menos 7. Não mudou muita coisa, mas é necessário fazer, porque se fosse um negativo aqui, muda tudo, né? Então, veja que se eu quiser, eu não preciso nem terminar esse exercício. Eu já sei que o grau do meu polinômio é 6, porque não tem mais ninguém maior que ele aqui, certo? Se ele já está pedindo o grau do polinômio, eu já posso falar que é 6. Agora, se eu quiser terminar essa expressão, eu posso e noto aqui que eu tenho 2x elevado à quinta positivo e 2x elevado à quinta negativo.
São as duas com a mesma potência e como eles são iguais e sinais contrários, eu posso cortar. E eu tenho também semelhantes o 1 com o menos 7 que eu posso fazer a conta. Não tenho mais nada que eu possa juntar. Aí, terminando o exercício, vai ficar x elevado a 6 menos x elevado a 4 mais x elevado ao quadrado menos 6. Veja, então, que a minha maior potência é realmente o 6, como eu tinha falado. Então, eu posso escrever que o grau do P mais o Q é 6, certo? Nem precisava ter feito esse final. Eu fiz só para terminar a expressão, mostrar para vocês que não dá mais para resolver, mas aqui eu já tinha achado que o grau desse polinômio, P mais Q, era o 6. Vou virar a página. Veja que eu estou pulando o exercício B e C para vocês tentarem fazer sozinhos. E agora eu estou fazendo o D, que é o P, o polinômio P mais o Q mais o polinômio T. Eu já somei o P mais Q no exercício anterior. Então, para que eu vou somar de novo? Eu vou pegar a resposta do exercício anterior e colocar aqui, que foi dado o seguinte: P mais Q era x elevado a 6 menos x elevado a 4 mais x elevado ao quadrado menos 6. Se vocês quiserem conferir, pode ver que a resposta do exercício anterior foi exatamente essa, a resposta do exercício A. Agora, eu vou somar com o polinômio T. O polinômio T, ele é x elevado à quarta, meu x aqui ficou feio, mas tudo bem, mais 5, menos 2x elevado à quinta, menos x elevado à sexta. Olhem, percebam o seguinte, que se eu olhar aqui friamente, eu vou falar que o grau do polinômio P mais Q mais T é 6. Mas, olha aqui, ó, esse 6, x elevado a 6 aqui, e esse x elevado a 6 aqui, eles são iguais de sinais contrários, então eu anulo os dois. Então, o grau do meu polinômio, neste caso, não é 6, porque aqui eu estou anulando. Por isso que é necessário terminar o exercício, porque se a gente não termina, a gente fala que o grau é 6 e nesse caso não é. Então, vamos terminar. Quem mais eu consigo juntar aqui, ó? Veja que o x elevado a 4 negativo, ele se anula com o x elevado a 4 positivo. Então, aqui também estou anulando. O x elevado ao quadrado, ele não junta com ninguém, e nem o 2x elevado à quinta. Então, eu só tenho como juntar agora o menos 6 com o 5. E juntando esses dois, veja que sobrou, então, no meu exercício, eu vou colocar a maior potência primeiro, menos 2x elevado à quinta, mais x elevado ao quadrado, menos 1. Certo? Poderia ter colocado fora da ordem, não tem problema nenhum. Mas eu coloquei na ordem da potência e eu posso afirmar aqui que o grau do meu polinômio P mais Q mais T é 5. Então, eu vou escrever lá, o grau do polinômio P mais Q mais T é 5, certo? Vamos para o próximo exercício. Agora, eu vou finalizar o exercício 2 com vocês, resolvendo o exercício E. O exercício E, ele pede P mais Q mais T mais R. E eu já tenho P mais Q mais T, já está aqui. Então, para que eu vou somar de novo? Vou pegar a resposta do D, vou colocar aqui e vou somar com o R. Então, copiando, esses três eu já tenho, que é menos 2x elevado à quinta, mais x elevado ao quadrado, menos 1. E agora, eu vou somar com o R. O R, se vocês olharem lá no exercício, ele é negativo. Então, aqui é mais menos x elevado a 6, menos x elevado ao quadrado, mais 8. Tenho que resolver regra de sinal. Então, aqui eu tenho esse positivo, ele vai fazer regra de sinal com esse negativo e com este positivo. Ficando, então, assim, ó, menos 2x elevado à quinta, mais x elevado ao quadrado, menos 1, mais com menos x elevado à sexta, mais com menos x elevado ao quadrado, mais com mais 8. Então, veja que eu consigo cortar aqui e anular
o x ao quadrado positivo, eu consigo anular com o x quadrado negativo. Esses dois cortam. E eu consigo também perceber que menos 1 eu consigo juntar com o 8. Então, agora eu vou copiar o que sobrou e fazer conta com quem tem que fazer. Então, vai ficar, vou pôr o grau da potência na ordem. Então, vai ficar menos x elevado a 6, menos 2x elevado a quinta, menos 1 mais 8, menos 7. Então, eu posso afirmar que o grau do meu polinômio, p mais q mais t mais r, é 6, certo? Vamos para o exercício 3. No exercício 3, ele diz assim: seja p um polinômio de grau m e k um número real não nulo, quanto vale o grau de kp? Ele quer saber o grau do p, certo? E ele fala que o p é um polinômio de grau m, quer dizer que é elevado a m, e k é um número real. Então, eu posso falar que o polinômio de kp, no caso, vai ser o número real, k, vou pôr que esse número real é um número e uma variável. E o grau desse polinômio é m, certo? Então, esse k, ele pode ser qualquer número real, 2x elevado a 5, aí o grau seria 5. Como m pode ser qualquer potência, o grau do polinômio p é m, certo? Então, ele poderia ser 2x elevado à quinta, 3y elevado à sétima, aí ia variar. Então, o m, ele está representando qualquer potência. Então, o grau, nesse caso, é m. Sendo o grau do polinômio, o grau do polinômio p, 5, o grau do polinômio q, 4, e o grau do polinômio r, 5, qual é o grau do polinômio d? Gente, vamos lembrar uma coisa. Esses graus são potências, não são números inteiros, certo? É uma potência. Então, se eu quero o grau do polinômio d, ele é o p menos o q. Quem é o p? O p é 5 e o q é 4. Então, vamos lá. d é igual a 5 menos 4. Gente, o grau não é 1. Por quê? Porque isso aqui é uma potência. Vou substituir isso aqui, ó, assim. Veja, isso aqui poderia ser assim, ó, x elevado à quinta menos x elevado à quarta. Vocês estão vendo que eu peguei as duas potências e coloquei no seu devido lugar com uma variável x só para vocês identificarem essa conta. Quando eu tenho subtração de duas variáveis, eu não posso fazer a conta de menos porque elas são potências diferentes, elas têm graus diferentes. Então, essa conta não dá para ser feita. Qual é o grau dessa expressão? Não é a maior potência? A maior potência seria o 5. Então, neste caso aqui, o grau do d é 5. É como se eu tivesse uma expressão assim, certo? Agora, no D, ele fala que é P menos o R. Então, vamos lá. O D, na letra B aqui, é o P, que é 5, menos o R, que é 5. Eu posso falar que isso aqui é 0? Vamos fazer uma conta? Veja bem, isso aqui são potências. Então, é a mesma coisa que se eu tivesse assim, ó, x elevado a 5 menos x elevado a 5. Se as variáveis forem iguais, eu posso tirar uma da outra, lembra? São variáveis iguais, graus iguais, então uma anula a outra e isso aqui se torna 0. Então, eu posso falar que ela vale 0 sim. Mas, se as variáveis forem diferentes, olha bem aqui, ó. Eu não posso fazer essa conta. Eu não posso tirar x de y de x. Mesmo tendo potências iguais, as variáveis são diferentes. Então, aqui eu não faço conta, não tem como resolver. Então, quem é o maior grau aqui? É o próprio 5. Então, aqui ele seria 5. Então, ele pode ser 0 ou 5. Depende da variável. Se são iguais, será 0. Se são diferentes, será 5. Tudo bem? No exercício 5, eu vou fazer ele de dois modos diferentes. Eu vou fazer de um jeito e depois os demais eu vou fazer de outro, porque vai ficar muito complicado de fazer assim.
Então, eu vou fazer de um jeito para vocês entenderem o processo e depois fica mais fácil de fazer pelo método curto. Então, veja bem. Eu tenho no exercício 5, sendo A de x, x elevado ao cubo mais 10, B de x, x elevado ao quadrado menos x mais 7, e C de x, 3x menos 8, eu quero que calcule o T de x, que nada mais é do que o polinômio A vezes o polinômio B. Então, eu vou pegar o A e vou multiplicar pelo B, tá? Então, vamos copiar aqui. O A, ele é x elevado ao cubo mais 10 vezes o B. O B é x elevado ao quadrado menos x mais 7. Lembra? É uma multiplicação. Então, é a distributiva. O primeiro multiplica todos os de lá e o segundo multiplica todos os de lá, certo? Como a gente sempre fez com as distributivas. Eu vou fazer aqui embaixo. Acho que não vai ficar apertado. Vamos lá. X ao cubo vezes x ao quadrado conserva sua base, que são iguais, e somos sua potência. 5. X ao cubo vezes x conserva-se a base e somos-se a potência. 4. Mais com menos, menos. X ao cubo vezes 7 mais 7x ao cubo. Agora, vamos para o segundo. 10 vezes x ao quadrado vai dar 10x ao quadrado positivo, mais com menos, agora é menos 10x, e 10 vezes 7 vai dar 70, mais com mais. Observem que ficou uma expressão bem grande, né? Ficou uma expressão aqui com 6 termos, porque 2 vezes 3 vai dar 6 termos. Então, tem alguém aqui que eu consigo juntar? Veja, potência 5, potência 4, 3, 2, 1 e nenhuma. Não tem ninguém aqui que eu possa juntar. Quem é o grau da potência do polinômio A vezes o polinômio B? É a maior potência. E quem seria aqui a minha maior potência? A minha maior potência, no caso aqui, é o 5. Então, o grau do meu polinômio P, A vezes B, é 5. Vou colocar aqui, então, ó, o grau do polinômio T, no caso, né? T de x. Eu coloquei 2 parênteses aqui, mas não tem problema. É 5, certo? Agora, vamos para o exercício C. O exercício C, ele quer o polinômio B de x ao quadrado. Então, quem é? É ele vezes ele. Então, eu vou copiar ele 2 vezes. Vai ficar x ao quadrado menos x mais 7 vezes x ao quadrado menos x mais 7. É a mesma história. O primeiro multiplica todos os de lá. Então, o primeiro vai multiplicar todos os de lá. Depois, o segundo vai multiplicar todos os de lá. E o terceiro vai multiplicar todos os de lá. Vai ficar 3 vezes 3, 9 termos. Então, o terceiro multiplica todos os de lá. Então, tem que dar 9 termos. Então, tá vendo? Quanto mais eu aumento, mais termos eu vou ter. Então, eu vou fazer esse dessa maneira e os demais eu vou fazer de outra maneira para vocês verem que também dá certo. Então, olha lá. X vezes x, x ao quadrado vezes x ao quadrado, conserva-se a base e soma-se a potência. 2 mais 2, 4. X vezes x, x, 2 mais 1, 3, mais com menos, menos. X ao quadrado vezes 7 vai dar mais 7x ao quadrado. Agora, eu vou para o segundo. X ao quadrado, x com x ao quadrado vai dar x ao cubo, menos com mais vai dar menos, x vezes x vai dar x ao quadrado, menos com menos vai dar mais, x vezes 7 vai dar 7x. Agora, vamos para o terceiro. 7 vezes x ao quadrado vai dar, aqui, menos com mais vai dar menos. 7 vezes x ao quadrado vai dar 7x ao quadrado positivo. 7 vezes x vai dar menos 7x, porque eu fiz menos com mais, menos 7 vezes 7, 49, mais com mais, mais. Veja que deu 9 termos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, eu já posso olhar e responder que o maior grau do polinômio B ao quadrado aqui é o 4, mesmo porque não tem mais ninguém com a potência 4 que eu possa anular.
Então, eu já sei que é 4. Se eu quiser finalizar o exercício, eu vou terminar juntando os termos iguais. Então, a parte literal igual. Veja que eu tenho aqui, ó, x ao cubo, eu tenho também x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, e eu tenho também 7x negativo com 7x negativo. Então, se eu quiser juntar, eu junto. Eu já sei que o grau aqui, neste caso, é o 4, ó. Ó o grau aqui. Então, eu posso falar que o grau do polinômio t de x, nesse caso, é 4. Mas vamos terminar o exercício e vamos juntar isso. Então, eu vou copiar o meu x ao quadrado aqui, vou pôr na ordem da potência. Esse com esse, ó, menos com menos é mais, vai dar 2x ao cubo. E eu vou continuar negativo. Agora, vamos para o quadrado, ó, 7 mais 7, 14, mais 1, 15, vai dar mais 15x ao quadrado. 7 mais 7 vai dar menos 14x, mais 49. Agora sim, eu posso falar que não tem mais nada que eu possa fazer. Bom, veja no exercício D que ficou muito mais complicado eu tentar fazer a multiplicação dos polinômios, copiar todos. Eu coloquei o A, o B e o C aqui para vocês verem que eu teria o seguinte, ó. Ficaria assim, ó. X elevado ao cubo mais 10, que é o A, vezes x elevado ao quadrado menos x mais 7, vezes 3x menos 8. Veja que ia ficar muito complicado, ia ter que fazer o primeiro vezes esse, depois vezes esse, depois o segundo vezes esse. Então, veja que ia dar uma expressão com 2, 3, 6 vezes 2, 12 termos. Ia ficar muito complicado de eu resolver assim. Qual seria a outra forma de eu resolver? O que eu tenho que pensar? Não são graus, então eu vou copiar o grau maior de cada um. Quem é o grau do polinômio A? O grau do polinômio A, vejam bem que é o 3. Quem é o grau do polinômio B? O grau do polinômio B é 2. Tudo bem que tem o 1, mas o maior é 2. E quem é o grau do polinômio C? O grau do polinômio C é 1. Então, eu vou copiar o grau. O grau do A é 3, o grau do B é 2 e o grau do C é 1. Como são multiplicações, e isso aqui a gente tem que lembrar que é uma potência, é como se tivesse lá, ó, x ao cubo, x ao quadrado e x elevado a 1. Então, quando eu tenho bases iguais, veja que todas são x mesmo, quando tem bases iguais, eu conservo a base e somo as potências. 2 mais 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. Então, o grau do meu polinômio vai ser 6. Eu posso responder, então, que o grau do polinômio t de x, nesse caso, é 6. Muito mais fácil de resolver assim do que fazer toda a multiplicação. Eu poderia ter feito assim nos outros também. Se vocês quiserem tentar, fiquem à vontade. O que eu quis que vocês entendessem é o seguinte, que dá das duas maneiras para fazer, mas tem que lembrar que isso aqui é grau e não é número inteiro e fazer uma multiplicação. Aqui é soma de potências, tudo bem? Vamos para o último exercício. No exercício 6, ele vai confirmar e provar para vocês que o que eu falei no exercício anterior é verdadeiro. Veja que ele fala o seguinte, ó. Sabe-se que o grau de A é igual a 2 vezes o grau do B, que é igual a 9 vezes o grau do C, que é igual a 18. O que ele está falando? Que todos eles valem 18, só que ele é 2 vezes o grau do B, que é 9 vezes o grau do C, que dá 18. Então, primeiro eu preciso encontrar quais são esses graus para depois resolver aqui. Por isso, eu vou fazer isso aqui no cantinho. Então, ele fala o seguinte, ó, o grau do A é igual a 2 vezes o grau do B, que é igual a 9 vezes o grau do C, que é igual a 18. Bom, se cada um aqui é 18, porque um é igual ao outro, eu posso falar que o A é 18, concordam? O B é 2 vezes quem que dá 18? É 2 vezes 9. E o 9 é 9 vezes 2.
Concordam comigo que todos dão 18, 18 e 18, que é igual a 18? Então, eu posso falar que o grau do A é 18, o grau do B é 9, porque é 2 vezes o grau, que é 9, e o grau do C é 2. Já descobri o grau de cada um. Agora, eu quero resolver A e B. O polinômio P é a soma desses graus. Então, é a soma do A, deixa eu fazer de outra cor. É a soma do A, que é o grau 18, mais o B, que é 9, mais o C, que é 2. Gente, eu não vou somar isso aqui, porque isso aqui é grau, é como se tivesse um x aqui, ó, x elevado a 18, x elevado a 9, x elevado a 2. São variáveis iguais, potências diferentes, não posso juntar. Então, quem é o grau do P? O grau do P é a minha maior potência, que neste caso aqui, a gente já sabe, é o 18. Então, eu já achei que o grau de P é 18. Vocês entenderam? Agora, veja no exercício B. Eu quero o grau do P, que é A vezes B vezes C. É a mesma coisa, é 18 vezes 9 vezes 2. Lembrando que isso é uma potência, como se tivesse x elevado a 18, x elevado a 9, x elevado a 10. Variáveis iguais. Então, eu conservo a variável, que nesse caso é x, e somo as potências, ao contrário do outro que não dava para fazer. Então, 18 mais 9 mais 2 vai dar 29. Então, eu posso falar que o grau do meu polinômio P é 29. Na multiplicação, bases iguais, conservo a base e somo suas potências. Nesse caso, eu coloquei a variável x aqui para vocês perceberem que isso aqui não é um número inteiro e real. Ele é uma potência. Então, eu preciso conservar a base e somar as potências e não multiplicar como está aqui. A nossa aula está no fim, vocês ficaram com alguns exercícios para resolver. Bom final de semana, até a próxima aula.